Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Mais um aulão expert. Hoje com o assunto como avaliar a inclinação da pelve no plano frontal e a sua relação com a dor na lateral do quadril. Um assunto muito extenso e muito importante para a carreira do personal, por vários motivos que eu vou estar aqui destrinchando nessa noite muito especial que eu preparei para todos vocês. Boa noite, Jean. Boa noite, Vi. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Marcar aqui a live. Comentário. Show. Boa noite, Rio. Gente, quem tá chegando aí, seja muito bem-vindo. Vamos apertar o like para a galera, para aparecer a notificação pro pessoal, pra gente começar essa grande aula. Eu vou mandar aqui para alguns professores encaminhar. Quem tá chegando aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Mandei aqui. Vamos lá. Quero saber que cidade você está, que cidade você está aí. Isso é muito importante eu saber de onde você está falando comigo. Eu quero saber aí quem que tá com, quem já passou por algum aluno já passou por vocês, Rio de Janeiro, Vi, quem já pegou aluno que tem dor na lateral do quadril, ou se está com algum aluno agora com dor na lateral do quadril, a Mari de Brasília, Vi de Rio, Quixeramobim, Dave, Davi, boa noite, Carlos, Rodrigo, Rio de Janeiro, Gi Campinas, pessoal do Brasil inteiro aí. Bela Vista, show, Marcelo, daqui 2 semanas, 6 dia 7, agora de agosto, terá um evento grande aqui em Campo Grande. Já tem mais de 80 inscritos aqui no curso. Aproveite essa oportunidade que vai ser sensacional. Olha, a Vi tem essa dor, Luciano de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Marcelo tem essa dor também. Isso aí, galera. Vamos iniciar? Hoje a aula um pouco extensa. Carlos de Manaus, isso aí. Hoje a aula é bastante extensa e com conteúdo muito importante. Galera, é o seguinte, por que devemos... Antes de a gente começar aqui, eu vou tirar os comentários, tá? Vocês guardem a pergunta de vocês ou vocês colocam aqui na caixinha. Sempre de costume, eu sempre faço isso. De início, eu tiro os comentários para a gente conseguir prestar atenção máximo na aula. Mas sempre vocês, durante a aula, vocês anotem as suas dúvidas, fazem a sua síntese do que vai ser dito, porque o cérebro, ele sempre aprende mais quando você consegue prestar o máximo de atenção e faz uma síntese. Quando você pare para anotar, você é obrigado a prestar atenção nas coisas mais importantes, nas coisas mais relevantes. Você vai precisar ter que anotar isso, porque senão vai passar alguns dias, algum aluno vai te perguntar alguma coisa, um professor vai te perguntar uma coisa, você vai falar, cara, eu estudei isso aí naquela aula, mas você não vai conseguir lembrar. Uma coisa é você entender, outra coisa é você aprender. Você só aprende quando você consegue passar isso para alguém. Aí você pode falar, eu sei, eu aprendi, eu coloco em prática. A pessoa me perguntou, eu respondo
imediatamente. Eu não preciso correr atrás. Então, anote, faça a síntese das coisas mais importantes para obrigar a sua mente, o seu cérebro, a prestar atenção no agora, entrar em estado de flow e conseguir aprender tudo que está sendo dito para você depois revisar em síntese o que foi escrito, tá? Então, todas as suas dúvidas, anote e faça no final da aula, beleza? Eu vou tirar os comentários, como de costume, para a gente iniciar, para a gente conseguir prestar atenção no máximo aqui nessa grande aula que eu preparei com vocês com muito carinho. Primeira dúvida, pergunta que nós temos que fazer para a gente mesmo por que devemos estudar a inclinação da pelve no plano frontal? Porque a gente precisa questionar isso. Por que a gente precisa entender sobre isso? Porque a gente tem que estudar sobre isso. Isso tem que ter um significado, tem que fazer um sentido na nossa vida. E por que isso vou colocar em prática dentro da sala de musculação? Qual é a finalidade de eu saber disso? Por isso, eu fiz aqui alguns tópicos do que vai ser dito hoje. E pelo motivo que a gente precisa estudar a inclinação da pelve no plano frontal, porque a gente tem várias alterações da pelve. A gente tem no plano sagital, né, que é a hiperlordose, é a antiversão, a hiperlordose lombar. A gente tem a retificação da coluna lombar, que é retroversão pélvica, né, que isso é no plano sagital. A gente tem no plano transverso, que é o giro pélvico, que é um assunto muito importante também, que a gente vai estar abordando futuramente. E a gente tem também essa alteração nesse plano frontal, que é a inclinação da pelve, que hoje a gente vai estar aprofundando sobre como avaliar e a sua relação com a pelve no plano, a sua relação com a dor no quadril, lateral do quadril. Primeira coisa, por que a gente tem que estudar? Depressão trocantérica. A gente vai falar sobre isso. Esse é o primeiro motivo. Por quê? Porque a depressão trocantérica está relacionada principalmente com a questão estética do glúteo do seu aluno. Aquele buraquinho que tem no glúteo na região lateral não é uma questão de você precisa fortalecer o glúteo médio unilateralmente para você conseguir melhorar essa condição. Dá uma olhada nessa foto do lado direito abaixo. Essa imagem ela demonstra que na pelve mais baixa tem uma depressão trocantérica. Toda vez que o aluno tem uma inclinação no plano frontal, a pelve que estiver baixa vai ter uma depressão trocantérica. É mais comum. Pode ter de ambos lados, mas é mais comum na parte do lado onde estiver mais baixa. Então é uma questão, podemos dizer, estética, não só como também uma questão que está relacionada com patologias, com a dor, certo? A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai estar destrinchando. Síndrome dos abdutores. Quando a gente estuda a inclinação da pelve no plano frontal, você tem que entender o que é uma síndrome dos abdutores. Porque a síndrome dos abdutores explica pra gente o que é essa síndrome, o que acontece durante a análise estática, que vamos abordar isso hoje, e na análise dinâmica dos testes para a gente identificar se essa pessoa tem uma síndrome ou não dos abdutores. Dor na lateral do quadril, que é uma das piores dores que nossos alunos podem ter, e isso tira até sono. Quem tem algum aluno ou já passou por isso sabe do que eu estou falando. É uma questão que, se você não sabe trabalhar, não sabe utilizar as ferramentas, não tem um conhecimento aprofundado sobre esse tema, você pode potencializar essa dor. Você pode criar mais inibição artrogênica e uma cascata de consequências que podem afetar outras regiões por conta de uma disfunção de uma determinada região do nosso corpo, que no caso aqui é o quadril.
Você pode gerar uma dor no joelho, você pode gerar uma dor no pé, uma dor no ombro e assim por diante, por conta de você não resolver um problema e aquela cascata ser cada vez mais otimizada e vai piorando progressivamente o quadro desse aluno. Dor no joelho, dor na coluna lombar e dor no ombro. Quando a gente estuda uma região, a gente não pode esquecer das outras regiões. A gente tem que pensar global, local, global. Porque uma região afetada vai influenciar em outras regiões do nosso corpo. Por isso que a nossa intervenção tem que pensar sempre de uma maneira global para resolver o problema dos nossos alunos, certo? Então, essas são as questões do motivo que você precisa, professor, aprender para conseguir colocar em prática a mente empreendedora de conquistar, fidelizar alunos de personal e cobrar um valor mais caro. Por quê? Quando você pensa de uma maneira de empreendedor, você está pensando em resolver problemas. O seu foco principal é resolver problemas. Quando você tem um ser humano do outro lado e você dando essa aula, você vai buscar cuidar daquele outro ser humano para resolver o problema dele. Então, o programa de treinamento, a forma que você vai explicar didaticamente, a forma que você vai trabalhar cuidando daquele outro ser humano, resolvendo o problema daquela pessoa, você tem uma mente empreendedora. Porque o empreendedor é resolver o problema do outro. É olhar com é um olhar mais humano. É isso que faz você fidelizar um aluno nesse nicho de mercado, que é muito promissor, que eu sempre falo aqui toda terça-feira. O quanto isso mudou muito a minha vida e a vida dos meus alunos. E não só dos meus alunos de personal, como dos alunos que estão aqui como você agora. De estar com um carro popular para um carro importado. De estar morando numa casa muito simples para uma casa de um poder aquisitivo maior. De poder conseguir parcelar uma coisa, criar um compromisso. Por quê? Porque agora pensa como empreendedor. Pensa em empreender, resolver problemas, fidelizar alunos, conquistar alunos e cobrar um valor mais caro. Isso é o objetivo de um personal acima da média. Então vamos lá, galera. Vamos iniciar aqui essa aula. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Vão apertando o like. Manda o aviãozinho o máximo para professores possíveis aí. Para a gente poder contribuir o máximo dessas informações que vão ser ditas hoje, tá? O que seria essa final dessa depressão trocantérica, foi o primeiro tópico que eu abordei aqui nessa aula, no início da aula. Primeira coisa, a depressão trocantérica você precisa entender que é uma questão postural. As pessoas vão, não, aquele glúteo ele está atrofiado, vou fazer um exercício no lateral. Põe na sua cabeça. Se você fizer um exercício unilateral para esse glúteo que tem essa questão menos desenvolvida, porque é uma ilusão de ótica por questão postural, você só vai potencializar o problema. Na próxima aula, na quinta-feira, a aula vai ser como resolver a inclinação da pelve no plano frontal. Aqui é como avaliar. Então, o que você precisa entender? Para você resolver, você precisa avaliar, você precisa entender a base. A depressão trocantérica é uma questão postural. Se você tem um aluno com uma inclinação da pelve no plano frontal, o lado mais baixo vai ter essa região do glúteo afundada. Então eu preciso ajustar para que a tensão das musculaturas
exerce um papel biomecanicamente, cinesiologicamente falando, iguais dos dois lados. Se você coloca o exercício unilateral, você vai intensificar esse problema. Você vai entender ao longo dessa aula o porquê eu estou falando isso. Presta muita atenção aqui, gente. Toda vez, cadê o caderno e a caneta, gente? Toda vez, quando a gente encontra um aluno ou uma aluna com uma pelve no plano frontal, com esse desequilíbrio de um lado mais alto que o outro, a espinha ilíaca póstero superior do lado esquerdo ou do lado direito ser um pouco mais alta que o outro, o lado mais baixo, olha essa foto aqui, presta muita atenção, o lado mais baixo geralmente vai estar, é o que mais comum, geralmente vai estar associado com uma antiversão da pelve, com uma rotação interna do quadril, com uma rotação interna da tíbia e uma pronação do pé. Uma eversão com abdução. Nesta foto demonstra pra gente uma síndrome dos abdutores leve nessa pelve, nesse glúteo do lado direito, essa pelve caída com rotação interna do quadril, o joelho apontado para dentro, uma rotação interna da tíbia e o pé pronado. Uma eversão com a abdução do antepé. Se você não corrigir tanto ascendente como descendente, você não vai resolver o problema. A pelve está no meio do caminho. O trabalho do quadril é fundamental. Só que o problema que está vindo lá de cima não for sanado, se tiver uma escoliose específica, uma depressão escapular de um lado mais que o outro, uma pronação desse pé do lado direito aqui, se você não colocar uma tensão ideal entre os inversores e eversores, uma tensão ideal entre os rotadores externos do quadril e rotadores internos do quadril, os abdutores e os adutores, você não vai resolver esse problema. Então a gente precisa, para depressão trocantérica, resolver os problemas, as alterações, as compensações posturais advindas tanto descendente como ascendente. Se eu quero deixar o glúteo da minha aluna desenhado, redondo, bonitinho, não é colocando pancada. Você vai trabalhar com intensidade, mas você vai, primeira mão, corrigir o problema postural. Porque a depressão trocantérica, anota aí, é um problema postural. A partir do ponto que a tensão entre os adutores, abdutores, rotadores internos e externos estiverem equilibradas, a pelve volta para o plano adequado, essa tensão é equilibrada, o glúteo ele vai automaticamente desenhar de uma forma mais harmônica, certo? Isso é muito importante você entender. Só que o problema não para por aí. O problema não vem só de uma questão estética. A gente iniciou com a questão estética, que é muito importante para a gente conseguir falar para os nossos alunos alongar, fazer o trabalho progressivo. Teve alunos, presta atenção nesse exemplo, nesse estudo de caso que eu vou colocar aqui para você agora. Teve alunos, vou dar um exemplo de uma aluna. Ela começou a treinar comigo, tinha dor no quadril, tinha dor no joelho, uma leve dor na coluna lombar, do lado esquerdo. E quando ela foi fazer alguns testes específicos durante a avaliação, eu identifiquei uma síndrome dos abdutores bem exacerbada. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer dinamicamente em análise estática e dinâmica. A gente está analisando estaticamente aqui agora. Essa aluna, ela passou na mão de alguns personagens por conta dessa dor, só que todos esses personagens tinham medo de colocar ela em exercícios livres, porque ela sempre gerava esse padrão alterado de movimento, de shift,
drop pélvico e de rotação no plano transverso. Porque é uma combinação. Sempre é tridimensional, tá, gente? A escoliose é tridimensional e isso afeta de tridimensional a região da pelve e do quadril. Então, quando ela começou a treinar comigo, ela tinha força, muita força. Tinha até força de estabilização do core. Mas o equilíbrio entre as musculaturas inversoras e reversoras do pé, o equilíbrio das musculaturas dos rotadores internos e externos do quadril, abdutores e adutores do quadril, dentre outros grupos musculares da região do membro superior, ali da cintura escapular, estavam totalmente desequilibrados. Quando ela fazia o levantamento terra assim de começo, eu iniciei com 10 de cada lado, oferecendo alguns estímulos proprioceptivos para que ela conseguisse exercer o movimento numa nova propriocepção, num novo padrão de movimento. Isso foi aumentando progressivamente. Então vale salientar para vocês que eu não vou me aprofundar muito em como corrigir, mas esses exemplos eu estou colocando um pouco à tona para conscientizar um pouco de vocês, para vocês levarem em consideração da importância do que vai ser dito, principalmente daqui para frente. Quando o aluno ele vai parar atrás da gente, na sala de avaliação, você posicionou. Primeira coisa que você precisa entender, já anota aí, nunca mais esqueça disso que eu vou falar para você agora. Você só consegue avaliar se uma perna está maior que a outra se, anota aí, esse aluno fez um teste de escanometria do membro inferior. Não tem nenhum teste com acurácia diagnóstica boa o suficiente de você falar, cara, essa pessoa tem uma pelve mais alta que a outra porque tem uma perna maior que a outra, o fêmur é maior que o outro, o tíbia é maior que o outro. Realmente essa pessoa tem um problema morfológico, estrutural. Cara, isso é uma pequena parte. A maioria dos casos são alterações posturais. Alterações de desequilíbrio musculoesquelético. Eu vejo muita gente já usando de cara palmilha, fazendo vários tipos de condutas, medicamentos, mais ou menos parecido com a Joanete. Faz a cirurgia e ela volta. Por quê? Não corrigiu o problema, a raiz do problema. Se você não corrigiu o valgo hálux, a forma de caminhar, o equilíbrio entre os inversores e reversores do pé, as forças do quadril, vai voltar, Joanete. Vai ter que operar de novo. Então corta o mal pela raiz. E é disso que eu estou falando. Se você suspeitar que seu aluno tem uma perna muito maior que a outra, fala para ele procurar ou ela procurar um ortopedista, e esse ortopedista pedir uma escanometria de membro inferior e buscar a verdade. Sem esse dado, você não pode em nenhum momento falar essa pessoa tem, porque não existe teste de acurácia para diagnosticar isso aí, nenhum, certo? Mas na maioria dos casos é uma síndrome dos abdutores. O que acontece com a síndrome dos abdutores? Vamos falar aqui estaticamente para você entender dinamicamente. Primeira coisa, o lado da pelve que está mais alta, o quadril está fixado em adução. Presta atenção. Aqui é a pelve da pessoa, certo? Aqui é o fêmur. Vamos imaginar que é o fêmur, aqui é a pelve. Se eu estou com uma pelve mais alta que a outra, ó, vamos imaginar aqui, ó, neste caso, essa perna aqui, a minha direita, aqui está a pelve. A pelve que está mais alta, ela está fixada em adução. Você precisa muito entender isso, presta atenção.
Quando eu direito essa pelve, que ela está mais alta que a outra, para cá, o que acontece com o fêmur? Aduz. Ó, voltei de novo. A pelve mais alta. Quando eu ajeito a pelve, o que acontece? O quadril fica aduzido. O fêmur vai para dentro. É por isso que quando uma pessoa está com uma pelve mais alta que a outra, o quadril está fixado em adução. Aí você vai pensar assim, tá, Diego, o que isso quer dizer? Se o seu quadril ou do seu aluno estiver fixado em adução, você está com encurtamento dos adutores. O que está acontecendo com os abdutores? Glúteo médio, principalmente as fibras posteriores, estão inibidos. Se o glúteo médio está inibido, se os adutores estão prejudicando na ativação de glúteo médio não é o principal estabilizador da pelve no plano frontal? O que vai estar gerando? A pessoa já está fixado em adução. Isso é ruim para o joelho. Lembra que eu falei do joelho? Se o quadril está fixado em adução, eu estou em valgo. Se eu estou em valgo, estou cansado de sempre... Tô falando como se fosse você, tá? Ver artigos associados com dor patelofemoral, tendinopatia patelar, entre outras, osteoartrite de joelho, o valgo dinâmico. Então isso é péssimo pro meu joelho. E não para por aí. Vamos falar um pouquinho mais de joelho? A pelve que está mais alta, biomecanicamente falando, tem outros papers falando isso, não sou eu, Diego, não. A pelve que está mais alta, você está tensionando o trato iliotibial, natural, né? Tá lá na crista ilíaca, passa pelo glúteo máximo ali, tensor da face lata, continua o trato iliotibial até no tubérculo de Gerdi, ou seja, a cruz da articulação do joelho. Quando você traciona o trato iliotibial por conta dessa tensão exagerada, você traciona, puxa o retináculo lateral da patela e o ligamento patelofemoral lateral. Olha só. Você está tracionando, você está com aumento de tensão na banda iliotibial. Aí vem a dor na lateral do quadril, do joelho. A famosa também, nessa continuação dessa região miofascial, a síndrome do trato iliotibial. Dor na lateral do joelho. Porque uma pelve está mais alta do que a outra. Vamos falar um pouquinho mais de dor? Se eu estou com essa musculatura aqui, dos adutores encurtada, a pelve esquerda está mais alta que a direita, quem que eu estou aproximando a origem de inserção? Quadrado lombar. Se eu estou aproximando a origem de inserção do quadrado lombar esquerdo, o que eu estou fazendo com ele? Aumentando a tensão. Você pode aí gerar uma dor química não inflamatória ou tissular, dependendo da situação, nociceptiva. Por causa dessa hiperatividade, essa dominância cinética de quadrado lombar. Porque uma pelve está mais alta que a outra. Dor na região da coluna lombar esquerdo. Vamos falar um pouquinho mais? Pronação do pé direito, rotação interna da tíbia, queda pélvica, drop pélvico do lado direito, escoliose compensatória, depressão da escápula do lado esquerdo. Puta, deprimiu a escápula do lado esquerdo, abduziu a escápula. Aí começa tilt, alamento, prejudica a cinemática da escápula, a pessoa ergue o ombro, aumenta o síndrome do impacto. Dor na região do ombro. É por causa da síndrome de abdução do quadril, está associado. Você não vai resolver o problema lá da depressão escapular, lá do ombro esquerdo, só com a pelve. Você vai lá do pé. Lembra? Eu já avaliei
muitas pessoas olhando o pé, olhando todas essas alterações e o lado que estava mais baixo do ombro, com depressão escapular mais excessiva, eu perguntava, e a maioria das vezes a pessoa falava, como que você sabe? Posicionamento da escápula, está em depressão. Só eu que estou falando. Você buscar os artigos, eu dei uma aula esses dias falando sobre isso. Se a pessoa tem depressão escapular, não tem um serrátil forte para fazer a rotação superior da escápula, tem os tipos de cinese escapular, essa cinemática da escápula não está adequada, as musculaturas interescapulares e escapulohumerais não estão numa tensão ideal, estão com fraqueza. Você não vai resolver o problema só lá na cintura escapular, você vai resolver o problema no corpo inteiro. Certo? Conseguir conscientizar você que o treinamento do seu aluno ele precisa ser bem elaborado, precisa ter uns alongamentos adequados, precisa ter um equilíbrio muscular para que essa tensão seja adequada. O lado da pelve, ó, não sou eu que estou falando, é Kendall. O lado da pelve que está mais alto, os adutores estão encurtados, aproximando a coxa do centro do corpo. Esse encurtamento gera hiperatividade, inibindo o glúteo médio, principalmente as fibras posteriores e glúteo mínimo, que são os principais estabilizadores da pelve no plano frontal. Tensor da face alada e quadrado lombar também estão encurtados e hiperativados, inibindo os grupos OOGGPQ, que é o manguito rotador do quadril. É mais comum encontrar a pelve em anteroversão, porém não é anormal deparar com a pelve em retroversão ou neutra. Mas o que é comum, a pelve que está mais baixa, antiversão, é a pelve mais alta em retro. A pelve mais baixa fixada o quadril em flexão, a pelve mais alta fixada o quadril em extensão. A pelve mais baixa em rotação interna, a pelve mais alta em rotação externa, o quadril. Gente, síndrome do trocânter. Esse é o termo certo de você falar as patologias. É o termo, na hora que a gente vai... É o termo que envolve mais de uma... Coloquei errado aos... É o termo que envolve mais de uma condição patológica, que é bursite trocantérica. Gente, eu falei de joelho, mas eu passei por cima. Não vou me aprofundar aqui. Não vou aprofundar em fascite plantar. Não vou aprofundar em síndrome do impacto subacomial. Não vou me aprofundar em questão de coluna. Hoje, como dito, dor na lateral do quadril, certo? Só que eu falei muita coisa para vocês entender biomecanicamente o que acontece com essas outras regiões para conscientizar vocês. O termo é o termo que envolve mais de uma condição patológica, que é bursite trocantérica. Nunca você pode falar. Sempre você tem que pensar no tripé. Falou dor na lateral, que é externa, tá? Porque tem a dor anterior do quadril, que é interna e externa, intraarticular e extraarticular, e tem a dor na lateral do quadril, que é só externa, que a gente tem que pensar em bursite trocantérica, tendinopatia glútea, que é tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo, e o snip hip externo, que é o ressalto, certo? O ressalto e a bursite trocantérica a gente não vai aprofundar muito aqui, eu vou falar mais da tendinopatia glútea, que é do glúteo médio e glúteo mínimo, que é o que mais acomete. É o que mais acomete. Vou dar uma breve explicação do ressalto para vocês, porque isso acontece muito, mas não é igual à tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo. Quando a gente fala de ressalto, você tem que pensar o seguinte: estalido, com presença de dor. Quando o aluno flexiona o quadril, ele sente o estalido na lateral do quadril. Não é síndrome do impacto fenoacetabular.
É lateral do quadril. É o trocânter maior, é a região do trato tibial, frixando na região do trocânter maior. Por isso que chama estalido, ressalto, com presença de dor, região lateral do quadril. Esse é um dos mecanismos do síndrome do trocânter, da dor da lateral do quadril. Quando o aluno ele vai, por exemplo, fazer uma corrida, ou vai fazer em altas amplitudes, flexão e extensão de quadril, ou andar de bicicleta e sente esse estalido, esse estralo na região lateral do quadril, o aluno ele flexiona muito o quadril, o trato tibial ele fica à frente do trocânter maior. Quando estende muito o quadril, o trato tibial passa por trás da região do trocânter maior e fica frixando. E essa fricção de flexão e extensão, essa demanda, excesso de volume nessa fricção, gera o ressalto, dor na lateral do quadril. Beleza, já sei que é isso, né? Mas vamos focar aqui na tendinopatia do glúteo médio e no glúteo mínimo. Toda vez que seus alunos apresentarem esse movimento do lado esquerdo, você vai potencializar os sintomas. Na próxima aula, vocês vão aprender como corrigir. Na próxima aula, vocês vão aprender como dosar. Vocês vão aprender quais os exercícios utilizar, quais os alongamentos utilizar e qual a progressão você vai usar. Só que aqui é para primeiro você avaliar e você se conscientizar. Que se você colocar o aluno que está com dor na lateral do quadril, ou está com uma depressão trocantérica, ou não tenha nenhuma dessas duas condições, mas mesmo assim você intensifica nisso, você não está otimizando o glúteo médio, você está gerando tensão no quadrado lombar, você está deixando cada vez mais os adutores encurtados, o glúteo médio não vai estar estabilizando no plano frontal, não vai estar fazendo a sua atividade adequada. Toda hora vai estar entrando em valgo, vai gerar sobrecarga patelofemoral. E você vai prejudicar o seu aluno. O ideal é que você consiga fazer, só que tem alunos que eles não conseguem manter a pelve no plano frontal, não está preparado. Talvez para carga ou talvez para esse exercício. Lembra, toda vez que você colocar um padrão de movimento alterado com uma carga, você vai cada vez mais solicitar esses dominâncias sinérgicos e piorar mais a condição do seu aluno, tá? Essa aluna, ela já treina comigo mais ou menos uns 8 anos. Quando ela me procurou, ela estava com uma dor crônica no quadril. Dor crônica no quadril. O áudio tá ok, galera? Tá ok o áudio aí? Só manda pra mim aqui se tá ok o áudio. Tá ok? Alguém comenta aqui pra mim se o áudio tá ok. Beleza. Ativar os comentários. Obrigado. Essa minha aluna me procurou. A gente falou de avaliação estática, agora a gente vai entrar na avaliação dinâmica. Essa aluna tem displasia de quadril. Para quem não sabe o que é displasia de quadril, é uma questão morfológica, uma alteração morfológica. A pessoa tem um acetábulo raso, a chance de ter micro movimentos ali, artrocinemáticos inadequados dentro da articulação, aumenta a probabilidade de luxação e tudo mais. Ela acabou de ter um filho agora, domingo, e foi impressionante que, tipo assim, quando ela me procurou, ela já tinha 20 anos com dor no quadril. 20 anos com dor no quadril. Gradativamente, até o terceiro, 4 meses de treinamento, ela parou de ter dor. Foram muitos poucos eventos mínimos por questão de ser dor crônica que se tornou psicossocial. Ela teve durante todo esse tempo, mas foi muito reduzindo. Durante a gravidez, ela inteira não teve dor no quadril, que era a minha maior preocupação, porque
A liberação de relaxina vai aumentando cada vez mais, vai abrindo cada vez mais a sacroiliaca, né, o pubis, essa região dos isquios, para poder a passagem do bebê. Ela teve parto normal e aumenta a rotação interna, o ângulo de inclinação do fêmur, então aumenta mais chances ainda de ter luxação do quadril, por conta da patologia dela, que ela tem uma displasia de quadril. E, cara, foi maravilhoso que ela não teve nem dor, conseguiu fazer o parto tranquilamente. Ela tem antiversão excessiva do colo do fêmur, tinha shift pro lado direito do agachamento quando ela começou a fazer a avaliação. Essa pronação excessiva, é preciso que você tenha bom senso, não é por conta especificamente de alterações posturais, é também associado por falta de controle motor, tá? A pessoa olha e fala assim, caraca, olha esse padrão de movimento, o Diego foi milagroso, consertou. Não. Isso aqui, lógico, tem os desequilíbrios de inversores e reversores, uma hipermobilidade dela, a característica que ela tem, né? Mas ela tem esse shift que cai para o lado direito, tem um drop pélvico para o lado direito, aumenta o valgo do lado direito, a pronação do pé do lado direito, mas também o lado esquerdo acaba fazendo essas alterações. Eu estou colocando aqui para vocês a importância de você entender análise dinâmica. Isso aqui é lógico que é um movimento bem exacerbado, podemos dizer, que assim nos abdutores, seja no leg press, no agachamento, seja qualquer exercício, anota aí, qualquer exercício de cadeia cinética fechada, esse aluno ou essa aluna, ela sempre vai gerar o movimento quando passar ali de 70 graus, anota aí, passou de 70 graus de flexão de quadril, vai gerar uma rotação interna do quadril. A rotação interna, ela está associada com o valgo dinâmico. Vai perder o alinhamento. Vai tirar a atividade do glúteo médio. Por isso que se chama síndrome dos abdutores. Então, toda vez que essa pessoa tem uma síndrome dos abdutores e gerar esse padrão alterado de movimento, acima de 70 graus de flexão de quadril, segundo o Capante, porque faz uma inversão de ação, os adutores, ela vai gerar esse movimento compensatório. Certo? Por isso que a gente precisa fazer o alongamento dos adutores, que a gente vai falar isso na próxima aula, vai explicar certinho, passo a passo, tá? Lembra? Os adutores acima de 70 graus faz uma inversão de ação, de rotadores externos eles passam a ser rotadores internos. Se tem encurtamento, ele vai gerar isso, tá? Por isso que é uma síndrome dos abdutores. Aí ela, depois de alguns meses, se não me engano, uns 4 meses, ela já estava com esse tipo de movimento. Lógico, eu tive um educativo, eu ensinei ela a fazer o movimento adequado. Mas lógico, eu fiz um trabalho de estabilização com ela. Fiz um trabalho não só proprioceptivo de controle motor específico para resolver o problema da dor dela. Praticamente já estava sem dor, já não pronava mais o pé. É isso que vocês têm que fazer, gente. Resolver o problema do aluno de vocês. Outra análise dinâmica, isso aqui é muito importante. Quando você bota o aluno ou a aluna para realizar o movimento na análise dinâmica, para identificar se essa pessoa tem uma síndrome dos abdutores, o que geralmente vai acontecer? O movimento, segundo o Capanje, é de 45 graus de abdução do quadril. Acima de 45, naturalmente a pelve vai movimentar para dar continuidade nessa abdução, que na verdade é a pelve que está inclinando no plano frontal. Só que presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você, tá? Mas antes do que eu vou falar, tira um print aí, escreve, marca no seu store, me marca lá no seu store, escreve alguma coisa que você aprendeu, que foi relevante, que isso contribuiu para a sua carreira, que outros professores vão ver esse print que você tirou e vão participar dos próximos aulões. E lembra, quinta-feira, dia 21h30, horário de Brasília, eu vou ensinar você como corrigir a inclinação da pelve no plano frontal. Essa próxima quinta-feira, tá? E a partir de semana que vem, se você não se cadastrou para o evento personal, Semana do Personal 20K, se inscreva. O link está na bio. É gratuito, dia 1º,
2, 3. Dia 1º, 2, 3. 1, 2, 3, evento, semana personal 20k. Eu vou ensinar você faturar 20k mensalmente como personal. Certo? Voltando aqui para a aula. Quando o aluno vai fazer esse teste, o movimento é predominantemente na região da pelve, não é do quadril, porque quem tem que fazer o movimento é o quadril, é a abdução de quadril. O movimento está sendo, aqui no caso dessa aluna, da pelve no plano frontal. A perna só ergueu porque a pelve inclinou lateralmente no plano frontal. Ela está erguendo a pelve. O que isso quer dizer, Diego? Lembra que eu falei que uma perna mais alta que a outra, o lado que está mais alto está travado em adução. O quadrado lombar está hiperativo. Então ela está solicitando mais quadrado lombar. Está roubando com esse grupo muscular. Se eu peço para essa pessoa prestar atenção como é que está ativando o seu glúteo, ela vai falar, cara, geralmente ela vai falar, não estou sentindo nada. Se eu sustento a pelve ali e não deixo mais erguer no plano frontal, seguro, e só fazer o movimento quadril, aí ela vai sentir acidose no glúteo médio. Certo? Porque isso aqui é a análise dinâmica para identificar essa síndrome dos abdutores. Certo? Eu gosto de colocar muito essa figura, gente, por dois motivos que você vai entender agora. Primeiro motivo, essa foto do lado esquerdo aqui, ó, do lado esquerdo, essa aluna, ela está fazendo o movimento sem inclinação da pelve do plano frontal. A pelve está alinhadinha. Você não tem a solicitação de quadrado lombar ali. Você não tem uma escoliose compensando. Mas tem um shift ocorrendo. Porque a pelve dela foi para o lado, o quadril fez uma adução. Isso é péssimo para quem tem dor na lateral do quadril. Isso é péssimo. Então, esse padrão de movimento durante a avaliação, você precisa identificar. Porque às vezes essa dominância de adutores não é como essa foto aqui, ó, do lado direito. Porque a pelve está mais alta do lado dessa foto aqui. Mas o joelho está alinhado com a tíbia. Então você tem um padrão alterado de movimento de inclinação da pelve no plano frontal. Está tendo alinhamento mecânico de joelho sobre tíbia, tíbia sobre o quadril, porém tem uma inclinação da pelve no plano frontal, tracionando a região do tráto tibial, tracionando ligamento patelo-femoral, tracionando o retináculo lateral da patela, podendo ocasionar uma dor na região do joelho, como também uma dor na região lateral do quadril. Vocês vão entender mais na próxima aula. E nessa foto aqui do lado esquerdo, não tem o alinhamento mecânico, mas a pelve está neutra. Porém, o quadril está em adução. Você precisa avaliar isso. Você precisa filmar, guardar essas filmagens para que você faça a comparação do antes e depois e da evolução desse aluno. Você precisa ter esses dados para mostrar para o aluno. Você tem que treinar o cérebro do seu aluno para ele reconhecer o erro. Como que você vai ensinar o novo padrão de movimento se ele nem sabe o que está fazendo? Então precisa registrar na avaliação, porque quando tem uma inclinação da pelve no plano frontal, podemos deparar com essas duas situações que às vezes podem estar combinadas. E esse padrão de movimento dinamicamente.
Era uma aluna também que possuía uma dor crônica no quadril. Ela arrastava a perna dela para caminhar. Na próxima aula eu vou explicar a progressão que eu fiz para vocês. Que não tem como eu falar porque é uma história muito longa. Olha a queda pélvica, o drop pélvico do lado direito. É uma síndrome dos abdutores. É um desequilíbrio que você tem aí dos adutores e abdutores. Você precisa registrar isso. Olha ela depois que evoluiu. Tem um leve shift, mas nem se compara. Quando ela agachava, ela sentia dor no joelho e no quadril. Aqui nessa foto ela não sentia mais nenhuma das duas regiões. Ela conseguia fazer o exercício sem dor. Então, gente, professores e professoras, vou abrir os comentários. Essa aula vai ficar gravada. Vocês precisam estarem sempre revisando o máximo elas vão sair do ar. E não esqueça que quinta-feira agora a gente vai ter a aula como corrigir o passo a passo dessa progressão. E quem não entrou no link da bio, corre lá imediatamente, faça a sua inscrição para receber as notificações, o passo a passo de tudo sobre esse evento gratuito que vai ocorrer dia 1, 2, 3, que é a Semana Personal 20K. Vou ensinar você a ter uma mentalidade, um caminho para percorrer para faturar mais de 20K todo mês como personal. A Rosana perguntou, sinto dor, não estou nem conseguindo treinar. Rosana, há quanto tempo você tem essa dor? Luiz perguntou, você deve ter entrado agora, Luiz, perguntou quais são os testes dinâmicos. Os testes dinâmicos é o agachamento. Se já tem o agachamento fazendo o drop pélvico, como eu coloquei agora há pouco, e causando uma rotação interna do quadril, tem uma síndrome dos abdutores. E tem o teste também de lateral do quadril, decúbito lateral, que se tem uma inclinação da pelve no plano frontal e não tem uma estabilização da pelve para realizar a abdução de quadril só com quadril, também é outro teste dinâmico. Na foto anterior, no fundo, onde uma adução e shift, qual lado da pelve estaria mais alto? Ela não está com o quadril mais alto. Só que, se você trazer, teoricamente, o quadril para a posição neutra, ela vai ficar mais alto. O lado que está em adução com shift. Porque o lado de adução está com a pelve mais alto. Se você pegar essa pessoa e colocar em pé, se do outro lado ela não tem uma inclinação da pelve no plano frontal, não tem uma alteração, não tem um valgo, não faz o movimento compensatório do outro lado, ela vai estar com o lado onde tem o shift com a adução mais alto. Certo? Que horas começa às quinta, às 21h30, Jax. Entendeu, Thiago? Uns 4 meses começou, ó, já passou de 3 meses, Rosana. O problema de passar de 3 meses, você sensibilizou o sistema nervoso central, já virou patológico, mal adaptativo, disfuncional, já se tornou uma dor crônica. Se sensibilizou o sistema nervoso, você vai ter que fazer um processo bem mais gradativo aí para não sensibilizar mais. Fica na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ensinar o passo a passo, tá, Rosana? É toda a região lateral, Rosana?
Já me esclareceu alguns pontos, já vi. Essa dor virou crônica, já tem uns 3 meses, parei com a musculação, passei para o Pilates, mas não consigo ficar no lado esquerdo, pior todo lado, meu lado esquerdo. Vi, na próxima aula eu vou explicar o passo a passo, tá? Não perca como resolver. Quando eu agacho, a dor é insuportável, só melhora depois que aparece. Tem que ver, Rosana, se tem outras coisas associadas, tá? Porque não pode ser também só levar em conta. É na lateral do quadril, se for anterior, pode ser outras questões. Porque pode ser síndrome do impacto femoroacetabular, pode ser os adutores, uma inflamação dos adutores ali de pequitinho. Tem que ver. Uma inflamação do olho psoas, pode ser uma tendinopatia do olho psoas, pode ser um desgaste labral acetabular, que é mais interno, intraarticular. Tem que ver isso aí com mais detalhes. Dói agora, chega ao pé até o ombro. Meu Deus, vi. Como assim? Então, Rosana, é a região do trato ali, tendinopatia glúteo médio, glúteo mínimo, tem que ver se tem um ressalto no meio. Estão com essa dor há uns 5 meses, tenho pisada pronada bem acentuada, estou com muita dificuldade de abrir a perna. É porque, Marcelo, abrir a perna é exatamente a abdução. Abdução, vou adiantar aqui, é o pior movimento para você, velho. Fica na próxima aula, a gente vai esclarecer tudo isso aí, tá, Marcelo? Abdução é exatamente o pior movimento. Gente, mais alguma dúvida em relação à avaliação? Que hoje a gente aprofundou a avaliação da pelve no plano frontal. Você que chegou agora, a aula vai ficar gravada e lembra, dia 1º, 2, 3 de agosto, terá a Semana Personal 20K. Se inscreva, é gratuito, não perde essa oportunidade. Essa aula vai ficar gravada, mas só que ela vai sair do ar, tá? Não, essa aluna, Luiz, ela não tinha dor na lateral do quadril, ela tinha dor patelofemoral, e tinha dor também no pé, fascite plantar. Ela não tinha dor na lateral do quadril. Só que ela tinha essas compensações da pelve no plano frontal. Só que acontece, é importante vocês entenderem o seguinte, tá? Igual o Thiago perguntou lá. Que existe essas duas possibilidades de gerar tensão na lateral do quadril, como também na região dorsopatelofemoral, na região do joelho, que é essa adução, que eu vou colocar aqui de novo, para você entender. Até tirar os comentários aqui rapidinho, tá, gente? Essa adução aqui, ó, do lado esquerdo da foto aqui, a pelve está neutra, não tem inclinação no plano frontal, mas está em adução, porque tem um shift, está jogando o peso do corpo para lá. Porque geralmente quando você pede para esse aluno trazer medialmente mais a pelve centralizada, quando o aluno, você pede para o aluno trazer, ele desequilibra, ele precisa ou ela precisa jogar a pelve para o lado, lateralizar a pelve, fazer esse shift, fazer essa adução do fêmur para conseguir se equilibrar. Só que isso gera sobrecarga na região lateral do quadril, isso gera sobrecarga no joelho. Como também você tem outro padrão alterado de movimento, como na segunda foto do lado direito, que a pessoa tem um alinhamento de tíbia sobre a coxa, pé sobre a tíbia sobre o quadril ali. Só que a pelve desse lado está mais alta. E quando a pelve mais alta, mesmo tem esse alinhamento mecânico de joelho, você está gerando uma retenção no trato. E essa tensão no trato, que ela vai até na região lateral do joelho, que é um pouco abaixo ali, até no tubérculo de Redi, passa para o ligamento patelofemoral, para o retinável com lateral da patela, traciona a patela,
E pode gerar tensão ali e desconforto na região do joelho, como também na região do quadril, porque se a pelve está mais alta, está fixada em adução, se está fixada em adução, está tendo compressão ali, na região lateral do quadril. Por isso que essas duas possibilidades que pode estar associada, a pessoa pode estar com a pelve mais alta e com adução. Aí ferrou de vez. Essas duas situações podem estar comprometendo a postura dos seus alunos e gerar os desconfortos. Certo? Acho que agora ficou bem claro. Fala o que tem de conteúdo no curso. Eu vou falar sobre a primeira aula, sobre as dores no ombro, que eu vou estar destrinchando todas as questões que envolvem a síndrome do impacto subacomial. Vou estar falando na segunda aula sobre as dores de joelhos, principalmente a dor patelofemoral. E a terceira aula eu vou estar falando o caminho para percorrer e faturar os 20k mensal como personal. Tudo isso, gente, é estratégia para você ter um caminho. Eu não tive isso. Eu tive que colocar em prática. Eu fui vendo o que estava acontecendo no mercado, eu estava perdendo aluno, eu estava vendo o que eu precisava estudar, entender para conquistar, fidelizar esses alunos e cobrar mais caro. E eu fui entendendo o mercado e vocês vão entender exatamente essa história. Como eu fiz e como muitos professores que treinam comigo fazem para conseguir atingir esse nicho de mercado e resolver o problema dessas pessoas e fidelizar esses clientes e estar cobrando esse valor e ter uma vida, uma liberdade financeira tranquila para poder comprar seu imóvel, comprar seu carro, fazer seus investimentos, viajar para qualquer lugar do mundo, graças ao salário de personal. Você pode empreender de outras formas, como eu empreendo vendendo um curso, como eu empreendo fazendo mentoria, como eu empreendo dando consultoria, mas a base é o personal. E dá para tirar mais de 20 mil tranquilo, dá para tirar mais de 25 mil tranquilo. Só depende da sua mentalidade. Tem alguns profissionais que viram para mim e falam assim, ai, mais um falando, antes era 5 mil, fulano de tal prometia, o outro era 10 mil, outro 15 mil. Aí você pergunta para essas pessoas, você fez o que precisa ser feito? Você se conectou com as pessoas que precisa se conectar? Você estudou o que precisa estudar? Reclamar é fácil, criticar os outros é fácil, mas faz o passo a passo. Eu comprometo aqui, eu comprometo com você que não tem erro. Então, dia 1º, 2, 3, se inscreva nesse curso que vocês vão aprender esse passo a passo que eu fiz e muitos professores fizeram para conseguir esses 20 mil por mês só de personal. No agachamento burro, fico com a foto da direita, como corrigir os movimentos. Rosana, próxima aula. Próxima aula, vou ensinar perfeito, o passo a passo. Luciano, também. Perfeito, passo a passo. Na próxima aula. Quinta-feira, gente. Quinta-feira, às 21h30, na hora de Brasília. Ajudam a compartilhar. Convida o máximo de professores possíveis, colegas, pessoas que têm essa dor, que sofrem essa dor. Essa dor é muito forte, não é uma simples dor patelofemoral, é uma dor que é muito alta mesmo, é muito grave, assim, no sentido de intensidade. Eu sei como é que é, eu nunca tive, mas eu sei como é que é porque os papers, os estudos, os relatos falam que é muito forte. Então, isso perde a qualidade de vida da pessoa e a gente precisa resolver esse problema, que isso aí se vai ajudar muito na sua carreira e na vida de outros seres humanos, certo? Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês, essa live vai ficar gravada, estudem elas e ajuda a compartilhar a próxima live e também o evento que será semana que vem, beleza? Conto com a presença de vocês nessa próxima quinta-feira, bom descanso a todos, até quinta-feira, tamo junto. E até lá.